Bom dia, pessoal! Tudo bem? Então, estamos aqui em mais uma aula de resolução dos exercícios da apostila de vocês, tá? Então, é a aula de nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, a aula 39 e 40 do setor A. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me procuram, tá bom? Então, um beijo enorme, né? Saudades, muitas saudades de vocês. A apostila é a 6, a página 602. Então, a questão 1. A octanagem é uma medida de grau de capacidade de a gasolina queimar nos motores sem explodir. O grau de octanagem 100 é atribuído ao composto representado pela fórmula estrutural. Ele quer que a gente dê o nome desse composto. Primeiro, eu tenho que achar a cadeia principal. Quando a cadeia é aberta, a cadeia principal é a maior sequência de ponta a ponta. Se tiver ligação dupla ou tripla, essa sequência de ponta a ponta tem que incluir a ligação dupla ou tripla, tá? Então, a cadeia principal seria essa. Por que eu estou numerando mais do lado esquerdo do que do direito? Por que o 1 aparece aqui? Porque eu tenho que numerar mais perto das ramificações. E aqui, ó, eu tenho duas ramificações e aqui tem mais uma. Então, esse lado esquerdo tem mais ramificações do que desse lado direito, tá? Ramificação metil, 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 né? Um carbono só é met. Ramificação, terminação, il. Então, eu tenho 3 metil. Eu não vou ficar falando, ou escrever no exercício, 2 metil, 2 metil, 4 metil. Quando é a mesma ramificação, a gente condensa, certo? Então, a gente vai ter 2,2,4 trimetil, 5 átomos na cadeia principal, pente. Só ligação simples entre os átomos, an. Só carbono, hidrogênio, O, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa E do primeiro exercício, certo? O segundo exercício da Unesp. Ela também me dá uma cadeia, só que aqui ele entorta a cadeia, né? Essa questão 1, a cadeia principal tá retinha, olha que bonitinha. Aqui não, ó. A cadeia principal tem que ser a maior sequência de ponta a ponta, ó. Se eu começar nessa ponta aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Isso aqui não é ponta, hein? Eu tenho que subir. Mas se eu começar nessa ponta aqui embaixo, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, a cadeia principal aqui maior. Tá vendo, ó? Então, cuidado, tá? Não é sempre a reta, é a maior sequência de ponta a ponta. Isso aqui é uma ponta, essa é a ponta mais distante. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma ramificação aqui, metil, tem outra aqui, outro metil, e tem outra aqui, outro metil, tá? Metil, metil, metil. E a numeração tem que ser, então, a partir da ponta daqui de baixo, que está mais perto dessas ramificações do que se eu começar aqui em cima, 1. 1, 2, 3, 4. Se eu começar aqui, ó, já no carbono 2 eu tenho ramificação. Então, a sequência da cadeia principal é essa numeração. Para dar nome, eu tenho no carbono 2, no carbono 3 e de novo no 3, trimetil. Cadeia principal com 6 carbonos, X. Só ligação simples, AN. Só carbono e hidrogênio, O. Então, ó, 2,3,3. Gente, repete o número. Quando eu tenho duas ramificações no mesmo carbono, eu tenho que ter dois números, tá? Trimetil, hexano. Alternativa C. Agora, a questão 3. Né? Eu tenho 3 hidrocarbonetos para dar nome. O que vai mudar aqui? Aqui muda porque agora tem ligação dupla, aqui a ligação tripla, aqui tem dupla e aqui tem dupla. Então, na cadeia principal tem que ter a maior sequência com essa dupla. Então, minha cadeia principal, gente, tem que passar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui é retinha, a maior sequência, né? Fica fácil quando é reto.
Aí eu tenho essa ramificação metil e tenho essa com 2 carbonos que é etil, certo? A numeração agora não é mais pela ramificação. A partir do momento que tem dupla ou tripla, a numeração é pela ponta mais próxima da dupla ou da tripla. Então, essa ponta da direita está mais próximo da dupla, tá? Então, é aqui que é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que que não é do lado esquerdo? Porque quando tem dupla, a numeração é mais perto da dupla ou da tripla, tá? Agora, como as ramificações são diferentes, a gente tem que obedecer a ordem alfabética. O E vem antes do M na ordem alfabética. Então, primeiro é o etil. No carbono 4 tem um etil. No carbono 6 tem um metil. Nossa cadeia principal tem 7 átomos de carbono, hept. Depois do carbono 2, eu tenho que escrever, vem a dupla. E a dupla a gente escreve em. A simples é an, a dupla é em e a tripla é in. Só carbono e hidrogênio é o, tá? O item 2 aqui. Minha cadeia principal tem que pegar essa tripla, então tem que começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, virando para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, virando para a direita. Então, viro para a direita. Aqui é a minha cadeia principal. Aí, eu vou ter um etil aqui e aqui um metil. Numeração tem que ser mais perto da dupla ou da tripla. Então, o meu 1 tem que estar aqui, não desse lado aqui de cima. Então, aqui embaixo que tem que ter o meu 1. Aqui eu tenho um etil e aqui eu tenho um metil. Numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ordem alfabética. Primeiro o etil, depois o metil. 3 etil, 3 metil, X de 6. 1, porque a tripla está vindo depois do carbono 1, preciso falar. In da tripla e O de carbono e hidrogênio. E essa última aqui, gente, eu tenho uma dupla aqui e outra aqui. Minha cadeia principal tem que pegar as duas, tá? Ó, eu tenho que fazer isso na minha cadeia principal, tá? Aí eu tenho de ramificação metil aqui, outro metil e aqui, ó, um etil. Numeração, na ponta mais perto da dupla ou da tripla. Essa ponta aqui do lado, eu já pego a dupla logo aqui. Se eu começar aqui embaixo, 1, 2. Eu pego a dupla só depois do carbono 2. Então, eu vou começar a numerar desse lado esquerdo aqui de cima, tá? Então, metil, metil, e aqui a gente tem um etil. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dando o nome, no carbono 3 eu tenho um etil, no carbono 2 eu tenho um metil e outro metil no carbono 3. Então, 2,3 dimetil, tá? Sempre obedecendo a ordem alfabética. E a ordem alfabética, gente, é o E e o M, tá? Esse di indica a quantidade, ele não é a ordem alfabética, é o M do metil que é a ordem alfabética. X de 6 carbonos, aí eu tenho uma dupla que vem depois do carbono 1 e outra dupla que vem depois do carbono 4. Então, 1,4 dieno, de duas ligações. Tá vendo, pessoal? Então, a nomenclatura sempre ela é clara. Você indica as ramificações. Se for igual, você junta para cada ramificação um número. Cadeia principal. Se tiver dupla ou tripla, você tem que indicar a numeração. Tá certo? Agora a questão 4. Ele fala da substância 3-metil-but-1-ino. Então, but, cadeia principal, 1, 2, 3, 4. 1-in. Depois do carbono 1 tem a tripla. E no carbono 3 tem um metil. 1, 2, 3 tem um metil. Aí ele quer que você classifique essa cadeia, né? A cíclica é a mesma coisa que aberta. Cíclica é fechada, essa cadeia é aberta. Ramificada, tem ramificação, o metil é ramificação. Insaturada, que tem ligação dupla ou tripla entre carbonos, ela é. Saturada é só ligação simples. E ela é homogênea, só tem carbono e hidrogênio entre carbonos.
tá? Então, a alternativa correta, alternativa A. Agora, a gente vai lembrar como que a gente dá nome para cadeia fechada, né? Então, ó, cadeia fechada ramificada. Aqui eu tenho uma cadeia fechada com 6 carbonos, né? Mas eu tenho aqui duas ramificações, aqui e aqui. Essa ramificação é o etil, etil aqui, outro etil aqui. Quando eu tenho um ciclo, eu preciso numerar esse ciclo, e o número 1 vai pegar aonde começa uma ramificação. Então, o 1 seria aqui. Como as duas ramificações estão aqui, então eu não preciso virar. Se eu tivesse uma outra ramificação desse lado aqui, eu iria virar para cá, então ficaria 1, 2, 3. Se eu tivesse uma ramificação alguma mais desse lado aqui, eu ia virar para esse lado. Mas como eu só tenho aqui, não preciso virar, né? Então, eu tenho que escrever aonde estão as ramificações, 1,1 de etil, eu tenho que repetir o número, tá? Duas ramificações, preciso de 2 números, mesmo que seja o mesmo. Ciclo, para falar que é fechado, esse ciclo tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o ciclo hexano, tá? Esse an de ligação simples. E aqui nós temos o benzeno, né? O benzeno aqui. 3 ramificações, preciso numerar. Metil, metil, metil. Todos os 3 metil. Então, meu carbono 1 eu vou colocar aqui e vou virar para a direita. 1, 2, 3. Então, eu vou ter 1,2,3 trimetil benzeno. Tá certo, gente? Tá? Então, lembrando aqui a nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia fechada com ramificação, tá bom? E agora, gente, um exercício que tem caído muito nos vestibulares e ele é considerado difícil porque você tem que aprender a olhar ele. Não é algo assim que você estuda, vou estudar essa reação. Não. Você tem que aprender a olhar a reação, é como se fosse um joguinho, para depois fazer igual. Sabe, manual de instrução? Eu te faço um e depois eu quero que você faça um parecido, tá? Tem caído muito, a FUVEST tem usado muito esse tipo de exercício nas provas dela de orgânica, tá? Não só ela, o Enem também faz bastante, mas os principais é Enem e ela, a FUFU. Então, aqui, ó, vamos olhar. Ele quer que a gente olhe essas reações modelo e depois complete aqui embaixo. Só que aqui ele não quer que você escreva a reação inteira. Ele fala, ó, escreva a fórmula estrutural e o nome dos hidrocarbonetos obtidos nas reações. Ele não quer que você escreva a reação inteira, tá? Então, vamos olhar, ó. Aqui seria essa primeira, certo? Eu tenho esses 2 cloros aqui. Aqui eu tenho o zinco. Olha o que está acontecendo no produto. ZnCl2. Então, o zinco pegou esse cloro e pegou esse cloro, tá certo? Então, pegou aqui. Vamos marcar. Pronto. E aí, olha o que aconteceu com o composto com a parte orgânica, que é o que ele quer, que ele pergunta. Essa parte aqui veio para cá, tá vendo? O que aconteceu? Aqui, onde tinha o cloro, apareceu uma dupla, tá vendo? Aqui, ó. Apareceu uma dupla, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui agora aqui embaixo. Então, o cloro pegou o zinco formando o ZnCl2. Não vou escrever aqui porque ele não está pedindo a reação, tá? Eu só estou pensando que isso aqui está saindo. Isso aqui, então, vai sobrar tudo isso. O que vai acontecer? Aqui, criou a dupla, tá vendo? Então, aqui, aonde eu tirei o cloro, aqui, do mesmo jeito que aconteceu aqui, ó. A dupla foi criada aqui. Vai aparecer uma dupla, tá? Ó a dupla aqui. Copiei exatamente igual e coloquei a dupla. Nome desse composto, ele quer a fórmula e o nome. Elise, você não vai escrever ZnCl2, que nem tá aqui? Não, porque ele não escreveu aqui. Complete a reação abaixo, tá? Gente, uma outra coisa que vocês têm que aprender é responder o que o exercício pergunta. Muitas vezes vocês perdem ponto em exercício de segunda fase porque você não responde o que o exercício está perguntando, tá? Então, ele quer
a fórmula e o nome. Então, vamos dar o nome? Eu tenho aqui metil também. Então, 1, 2, 3, 4. Tanto faz a numeração porque a dupla está no meio. No carbono 2 e no carbono 3 eu tenho metil. Então, ó, 2,3 de metil, but de 4 carbonos, 2, porque a dupla está vindo depois do carbono 2, 1, 2, em da dupla, e o só de carbono e hidrogênio. Tá certo? Agora, esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas, gente, é que nem um joguinho, tá? Ó, a gente olha aqui e reproduz aqui embaixo, tá? Então, o que está acontecendo aqui? O cloro daqui pegou, com o cloro daqui, pegou o zinco para formar esse daqui, certo? Legal. Vou fazer a mesma coisa. Esse cloro com esse cloro vai pegar o zinco. Legal. O que aconteceu com o composto orgânico? 3 carbonos em cadeia aberta viraram 3 carbonos num ciclo. Então, fechei a minha cadeia. Vou fechar a minha cadeia aqui. Nossa, Arleise, eu vou fazer o que ele está me pedindo, tá? Então, ó, o meu ciclo, eu vou fechar esse carbono que vai se ligar a esse carbono, ó, vou fechar esse ciclo. Então, vamos contar quantos carbonos vai ter no meu ciclo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, porque esse se liga nesse. O cloro com esse cloro vai sair, porque aqui não sobra nada de cloro, e vai ter isso aqui fora da cadeia. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui vai fazer a cadeia fechada. E essa parte aqui, CH3, e essa parte aqui, CH2, CH3, vai ficar fora. Então, olha, eu fiz assim para ficar bonitinho, né? 5 carbonos no ciclo, como se fosse um pentágono, né? Então, ó, esse CH2, CH, CH3, ó, tá vendo? Eu desenhei aqui, ó, CH, CH3. CH, CH3, CH, CH3. Gente, vocês poderiam colocar desse lado, tá? É que eu preferi colocar do lado de cá, tá bom? Aí, ó, esse CH, então, é esse CH2 é esse CH2 aqui é esse, que se ligou nesse CH2 que tá aqui em cima. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Fechou um ciclo. 1, 2, 3, 4, 5. CH, então é esse. Coloquei o CH3. CH, coloquei aqui embaixo. CH2, CH3. Você poderia ter colocado aqui para cima, tá? Eu quis colocar aqui embaixo. E aí, eu completei com hidrogênios para conferir. Nome desse aqui. Eu tenho aqui um metil e aqui eu tenho um etil, né? Então, eu vou numerar aqui o 1 para colocar o etil e vou subir. Então, o 2 eu vou ter o meu metil, tá? Ó. Então, aqui, 1 etil, 2 metil, ciclo pentano, tá? Exercício considerado very, very difícil. Mas, gente, é difícil se você não treinar, tá? Treinando, você aprende a resolver. Busque na apostila de vocês exercícios desse tipo, que te dá uma reação e quer que você faça de uma maneira parecida, né? Análogo, reações parecidas, uma de baixo, tá? E não adianta decorar, porque cada vestibular eles colocam uma reação que você nunca viu, tá? Então, a ideia é entender mesmo, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, me procurem, tá bom? Então, um beijo enorme em vocês, saudades, tá? Bons estudos!